Olá, gente, meu nome é Gabriela, faço parte da equipe do Garden Serre, trabalho já há 2 anos aqui nessa loja linda, maravilhosa, cheia de flores e plantas. E pela demanda, pelas pessoas procurando informações, hoje eu vim aqui dar algumas dicas para vocês de plantas para ambiente interno. Além de dicas, eu vou dar algumas opções de adubo para você continuar cultivando e ela continuar bonita na sua casa, tá? Fiquem atentos e acompanhem. Primeiro, antes de colocar qualquer planta em área interna, o mais importante é você observar a luminosidade do local. Nenhuma planta consegue continuar o seu crescimento, a sua fotossíntese em áreas de lugar de pouca luz. Luz natural. Então, por isso, antes de qualquer coisa, é importante você observar se o ambiente que você vai colocar a planta é bem iluminado, tá bom? Depois que você viu a luminosidade do local, é importante você verificar o ponto que você vai deixar essa planta. Eu indico no mínimo de 2, no máximo a 3 metros de uma fonte de luz natural para o bom desenvolvimento da sua planta. O segundo ponto, que é muito importante, que as pessoas esquecem, é a adubação. Além das inúmeras importâncias, funções da raiz, uma das principais é a captação de nutrientes. Quando você vai manter uma planta em um vaso como esse, você tem que lembrar que você tem que fazer adubação. Essa planta não tem como ir buscar nutriente, você tem que automaticamente você mesmo fazer adubação para ela, tá? Então, para uma planta ficar bonita, vistosa, além da rega, da luminosidade, é super importante a adubação. É igual a gente. Se a gente não comer, a gente fica fraco, a gente fica vulnerável à doença. A planta é a mesma coisa. Se você não alimentar ela, ela fica vulnerável e aí vem as pragas. Bom, então vamos começar com as nossas dicas para interior. Eu vou começar a falar de uma planta bem conhecida, uma planta bem resistente, que é a Zamioculca. Quem não conhece essa planta? Eu sei que muitas vós têm muito em garagem, é uma planta bem antiga e é uma planta super resistente. Ela tem esse aspecto brilhante natural dela, e ela também é conhecida como brilhantina, pelo fato dessa vistosidade, dessa folhagem bonita, tá vendo? Ela é bem brilhante por natural. E é uma planta muito resistente para ambiente interno com pouca luminosidade. Isso é bacana para pessoas que não têm um ambiente muito claro, é um ambiente não muito próximo a uma janela, não, que não precisa de luz, tá, galera? Mas um ambiente mais escuro, essa planta se adapta muito bem. E o legal é que essa planta, ela tem um caule rizomatoso. Calma, Gabi, o que é isso? Vou explicar. Rizomatoso é um caule que guarda nutrientes e água. Então, se você é uma pessoa que não para muito em casa, se você é uma pessoa que gosta de viajar, essa planta é ideal. Porque você pode estar molhando ela uma vez por semana, até mais ou menos uns 10 dias ela aguenta, tá? Pelo fato da sua reserva de água. E é uma planta que sempre tá bonita. Não precisa de muitos nutrientes. Lembre que é sempre importante adubar, mas não é uma planta tão frágil, tá? E olha que efeito bonito que ela fica. Nesse vaso aqui, eu coloquei ela, ó. Lembrando que todo vaso ele limita crescimento, tá, galera? Então assim, ó, quanto menor o espaço de enraizamento, menor a planta fica. Se você quiser que ela se desenvolva mais, você amplia o vaso, coloca em um vaso maior, mais robusto, tá bom? E olha só como ficou. O legal desse vaso aqui, ó, é que ele é um vaso de fibra de vidro. Fibra de vidro é um vaso leve, levíssimo, ó. Ele tem essa cor esmaltada, muito bonita, é uma tonalidade intensa para quem quer colocar uma decoração uma cor mais vibrante na sua sala. É uma planta que vai até mesmo no banheiro, viu, gente? Então olha só que bonito que fica, tá? Uma planta bem legal, ó, uma indicação aqui da gente para vocês, tá bom? Partindo da Zamioculca, agora eu vou falar de uma planta muito bonita. Uma planta muito ornamental e é uma planta rústica, que é a Dracena pau d'água. Eu vou tirar aqui para vocês verem direitinho, ó. A Dracena pau d'água. Deixa eu trazer ela para aqui para vocês verem. Olha que linda, gente.
muito bonita. Para quem já conhece, sabe que dracenas existem vários tipos. Essa daqui é uma dracena que ela se adapta muito bem, tanto ao sol quanto no interior. E o legal é que existem duas variedades, a variegata e a comum, a verde. Nesse mesmo vaso eu tenho as duas. Eu tenho, ó, da coloração verde a variegata. Olha que charme que ela dá. Eu coloquei ela em um outro padrão agora de vaso, saindo do fibra de vidro, eu coloquei em um vaso polietileno. O que tem de igual ao fibra de vidro é que ele é leve. Então, para quem não quer muito peso, para ficar movimentando e até mesmo para você poder limpar, né? Você pode optar por um vaso de fibra ou um vaso de polietileno. A diferença é que normalmente os vasos de polietileno, eles são mais neutros, cores pretas, bege, marrom, tá? Agora os fibras de vidro já são umas cores mais brilhantes. Mas olha que bonito que fica uma planta verde em um vaso preto e aqui ela só está encaixada. Quando você planta, lembrando como eu falei, o vaso ele limita o crescimento ou faz com que ela cresça, plantando em uma superfície que ela possa se desenvolver mais, ela vai ganhar altura, tá? Só que essa planta aqui, ela tem um crescimento lento, tá? Então não se preocupa, Gabi, eu não quero que fique muito grande. Não se preocupa, ela demora para crescer. E uma curiosidade dessa dracena é Dracena fragans, conhecida como Dracena pau d'água. Vocês sabiam que ela pode ir na água? É uma dracena, é uma planta que se você não quiser colocar na terra, pode ser cultivá-la em água. Imagina você ter um vaso lindo, um vaso de vidro na sua sala, em cima de uma estante com uma dracena dessa. Pode ter certeza que vai ficar muito lindo no seu ambiente. Bom, essa planta, a dracena, ela não é muito fã também de água. É uma planta também orientada para quem viaja muito, para quem não tem muito tempo para cultivar, para cuidar dela, tá bom? Então assim, normalmente uma vez na semana, até 10 dias essa planta consegue suportar com a falta de água. Também lembrando do mesmo princípio da adubação, tá? Toda planta em vaso você tem que fazer constantemente uma adubação para deixar ela sempre bonita e vistosa, tá? Muito legal para você colocar. Eu vou colocar aqui, ó. E agora, eu não vou tirar o vaso do local, mas eu espero que vocês consigam bem ver ela aqui, ó. Vou falar de uma planta bem conhecida. A queridinha, na verdade, das pessoas para colocar em ambiente interno, normalmente em sala, que é a Palmeira Rafis. A Palmeira Rafis, aqui eu trouxe para vocês uma bem robusta, uma bem cheia, tá? Mas você pode optar por ela lisa o tronco e uma folhagem concentrada no topo, que aí você vai ganhar altura, caso você queira colocar ela em um canto. Fica bem legal. E esse vaso aqui, por que eu não tirei ele? Ele é um vaso esmaltado, ele é um vaso pesado, só que ele é um vaso importado, ele é um vaso vietnamita. Então, ele é um vaso muito imponente se você quiser colocar em uma sala que tenha um destaque. Bem legal, e olha como ela fica bem bacana no vaso, ela fica cheia, é uma planta que também se adapta muito bem ao interior com boa luminosidade. Bom, essa planta aqui, das duas plantas que eu mostrei pra vocês, é a planta que vai querer um pouquinho mais de água, tá? De uma vez a duas na semana. Mas, gente, isso não é regra. O mais importante é você sempre colocar o dedo na terra, para você saber se ela está úmida, se a planta está precisando de água ou se está seco, para você saber a quantidade, quantas vezes na semana você precisa molhar, tá bom? Então é isso que eu oriento, não é regra o que eu tô falando aqui, então sempre coloca o dedo na terra para saber se a sua planta precisa de água ou não. E olha que linda que ela fica, é uma opção bem bacana, tá? Lembrando, gente, que essas plantas que estão aqui estão somente encaixadas. Lembra que eu falei que o vaso limita o crescimento? Se você quiser que essa planta fique limitada, você pode usar esses vasos apenas como cachepô, tá? Se você só encaixa ele em um outro vaso plástico e coloca como uma superfície para deixar mais bonita ainda a planta. Mas se você quiser que essa planta se desenvolva, tenha mais altura, fique mais cheia, é necessário você plantar conforme a raiz se desenvolve e a planta também. Então aqui eu vou deixar alguns itens que é feito, que é utilizado para fazer a drenagem desses vasos, tá bom? Vamos lá.
Bom, então falando da drenagem, que é super importante para quando você vai realizar o plantio dos vasos, a gente vai falar da argila expandida, que vai na base de todos os vasos. Olha só, é um material leve, conforme você molha demais, essa argila infla e faz com que reserve água sem deixar na terra, para não deixar aquela terra úmida e perigo de apodrecer a planta. Então, a argila expandida vai embaixo do vaso. Você pode usar também brita, pedra, mas a argila, pelo fato dela inflar, ela age melhor, tá? Então aqui, ó, a argila expandida. Logo depois a gente vai colocar uma manta, ó. Aqui eu tenho um pedaço de manta grande. Por que que a manta precisa ser grande? Você vai colocar na boca do vaso, sempre deixar ela curvada. Então você vai colocar 2 dedos a mais, você vai cortar 2 dedos a mais para a manta, quando você colocar, ela ficar curvada, para não ter perigo de sair terra por nenhum lugar. É um inibidor, né, que a gente fala da saída da terra pelo furo, fora o motivo principal, que é o perigo de apodrecer a raiz da sua planta pelo excesso de água. Então, gente, é super importante fazer a realização dessa drenagem, tá? Partindo disso, uma terra boa para fazer o plantio dessas plantas. Uma terra, como eu falei, fertilizada, uma terra nutrida. Essa daqui, ó, a gente trabalha com forte condicionador. É uma terra que você pode realizar o plantio direto. Por quê? Ela já é uma terra esterilizada, é uma terra que tem nutrientes para 30 dias, ela é uma terra pronta para o plantio. Então, durante 30 dias você não vai precisar usar nutriente algum, só você fazer o plantio já com uma terra boa, tá? Essa é a indicação que eu faço para vocês. Eu tenho uma terra para floreira, que é para vasos, e se você quer cultivar um jardim também com uma terra boa, eu tenho uma terra da Forte Condicionador Solo, tá bom? Que é muito bacana e eu oriento você a estar utilizando. Bom, depois da realização da drenagem e do plantio do vaso, tá? Vocês podem colocar uma decoração por cima desses vasos. Quem gosta opta por uma pedra branca, chama bastante atenção, ou uma casca de pinos, tá? Para colocar por cima, para não ficar a terra visível, tá? Até mesmo para quando você molhar, não ter perigo de respingar a terra no chão. E aí é a finalização dos vasos, tá? Que vai ser os acabamentos. Tá? Gente, agora, depois partindo das plantas e ambiente que você pode colocar em uma sala, eu vou falar para quem também deseja cultivar uma planta no banheiro. Mas, Gabi, no banheiro? Sim, no banheiro. No banheiro tem como cultivar uma planta se você tiver uma luminosidade natural. Lembra que eu falei lá no começo? A luminosidade é essencial para a fotossíntese da planta. Nenhuma planta sobrevive sem incidência de luz natural, tá? Mas existem, se você, Gabi, ó, eu tenho uma luz legal no meu banheiro, eu posso cultivar uma planta? Pode! E aqui eu trouxe 3 opções para vocês, tem inúmeras opções, tá? Para vocês cultivarem. Mas hoje eu trouxe 3 opções para vocês explorarem esse lado do banheiro que às vezes ele fica esquecido pela gente, não é verdade? Para dar um charme a mais no seu banheiro, tá? Vou começar aqui falando de um bem comum, que a gente sabe que vai para ambiente interno, que é o mini lírio da paz. Olha que lindo! Além da simbologia, do Feng Shui, é uma planta de ótimas energias para quem acredita, é uma planta linda. Ela tem uma inflorescência branca maravilhosa, olha só. E ela fica bem legal se você quiser colocar dentro do seu banheiro, porque ela se adapta muito bem àquela umidade do banheiro, tá? É uma planta que gosta de água, então você vai ter que observar, lembra que não tem regra, você sempre coloca o dedo na terra para saber se a planta tá precisando de água, mas é uma planta aí que você vai molhar umas 3 vezes na semana, dependendo do seu banheiro, ou do lugar que você vai colocar, se ele é quente, se ele é mais fresco, tá bom? Sempre observar. Você fazendo isso durante uma semana, você já vai saber o quanto de água a sua planta está necessitando, tá? Então o lírio da paz, bem bonito, olha só. Ele tem altura, fica bem elegante. Outra opção é a samambaia. Ela gosta daquele vapor do banheiro. Ela é de clima tropical, então ela se adapta muito bem. Lembrando da luminosidade, tá? Mas ela se adapta muito bem. Se você quiser cultivar ela fora do banheiro, é necessário você pulverizar água nela, tá? Porque ela gosta dessa umidade e ela fica bem bonita. Depois que ela tá bem cheia, ela vai preencher aqui e vai ficar uma maravilha no seu banheiro, tá?
E por último, eu deixei para falar uma das plantas mais resistentes para o banheiro. Para dentro de casa, mas como a gente está falando do banheiro agora aqui, né? Ela é uma das mais resistentes. A mini espada, olha que linda que ela é. Ela tem um rajado, eu tenho mini espada de várias cores, tá? Eu trouxe a verde aqui pra vocês. Esse rajado da folha, ó, é muito bonito. E ela é uma planta que cria muda muito fácil. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui do lado já tá crescendo um broto lateral. Então ela vai encher, vai ficar bem bonita, tá? É uma planta que consegue ficar até 10 dias sem água. Super resistente. É uma planta que já foi estudada pela NASA, que ela consegue limpar toxinas do ar. Só tem benefícios você cultivar uma planta dessa dentro da sua casa, além da estética ser muito bonita. E lembrando que essas plantas aqui, eu tenho portes maiores dela. Caso você tenha um banheiro com uma amplitude maior, imagina você fazer um arranjo de lírio, um arranjo maior, colocar em um canto. Então aqui eu trouxe portes pequenos para vocês que têm um banheiro mais compacto, mas se você também tem uma amplitude no seu banheiro, você pode aproveitar das plantas e colocar várias opções, tá, gente? Bom, vou finalizar com uma dica para vocês, tá, gente? Para toda planta de área interna, eu indico você pulverizar a água pelo menos uma vez na semana, tá? Lembrando que as plantas de área interna, elas não recebem a chuva, então não tem como fazer a limpeza do pó que é acumulado em suas folhas. O pó que fica na folha, ela atrapalha a fotossíntese da planta, atrapalha a planta respirar. Então é super importante você pulverizar, além que você vai melhorar a umidade no ar, você vai deixar a sua planta mais bonita e você vai ajudar na respiração e no desenvolvimento da fotossíntese da sua planta, tá? Então todas as plantas em ambiente interno é super importante você fazer essa pulverização foliar. Lembrando, eu falei o vídeo todo de adubação, que quando você mantém uma planta em vaso, é necessário você fazer uma adubação. Aproveitando que eu tô falando para fazer uma pulverização foliar, eu trago aqui para vocês um adubo líquido. Um adubo líquido que você pode aproveitar para fazer a pulverização foliar, limpar a planta e já adubar. Olha só que bacana. Esse adubo aqui da Vital é muito bom, tá? Ele é um adubo importado de 5 estrelas, tá? Ele ajuda no desenvolvimento da planta, em deixar ela mais vistosa. É um adubo que tem um macro e um micronutriente, então ela tem tudo que a planta precisa. Você fazendo essa pulverização foliar, a planta vai agir mais rápido. Vamos lembrar, quando você molha a planta com o adubo, até a captação da raiz desses nutrientes chegar ao topo, tem um processo, demora um tempo. Você fazendo a pulverização direto na folha, pelos orifícios que as folhas têm para respirar, ela já vai captar esse nutriente e ela já vai agir. Então você vai ter um resultado mais rápido da sua adubação. Então eu sempre indico aqui para os meus clientes no Garden CR usar um adubo líquido. Por quê? Além de você já fazer a limpeza, você aduba. Agora, se você não tem, Gabi, ó, não tenho tempo para ficar adubando a planta, trabalho muito, eu viajo, eu preciso de algo mais prático. Eu tenho também. Da mesma linha, eu tenho um fertilizante da Vital, que é a durabilidade de 3 meses. Olha só que legal. São bastonetes que você coloca em volta do vaso, na terra. Toda vez que você molha, ele libera nutriente. E esse bastonete, ele dura aproximadamente 3 meses. Você só vai lembrar de reabastecer esse bastonete após 3 meses. Então, é uma ótima opção para você que não tem tempo para ficar pulverizando na folha. Ele vai liberar pouco a pouco o nutriente para ela e não vai faltar para deixar bonita. E por último, o pessoal conhece bastante, eu trouxe um adubo em pó. Tá? O adubo em pó, ele tem uma questão. Como a gente está falando de plantas internas agora, não teria tanto problema. Mas, quando você usa alguns adubos, esse, por exemplo, você usa esse adubo, você rega a planta e fica na folha, em plantas de sol, esse adubo pode queimar, gente. Então, toma cuidado, tá? Esse adubo aqui é para fazer a diluição conforme a orientação do fornecedor, tá? E jogar em solo. Ah, Gabi, mas a planta é de área interna, não pode pegar na folha? A orientação é não pegar, mas se for uma planta de sol, ficar na folha vai queimar. Então,
toda vez antes de você for comprar qualquer adubo, peça orientação ou verifique o que o fornecedor descreveu atrás no rótulo, tá bom, gente? Super importante a gente conhecer o adubo que a gente está usando. Bom, gente, eu venho encerrando por aqui as minhas dicas de hoje. Caso vocês precisam, eu estou aqui na loja física e também no espaço virtual da Garden CR. Caso vocês tenham algumas sugestões, algumas dúvidas, alguns vídeos novos que vocês gostariam de ver, eu peço para vocês deixarem no comentário que a gente vai estar auxiliando vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais que logo estaremos com novas dicas para vocês.